Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo seu nome, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Esta é uma das 7 cartas que o Senhor enviou através de João para as 7 igrejas locais da região da Ásia. Essas cartas, elas possuem elogios. O Senhor Jesus, Ele faz elogios para aquelas igrejas, mas elas possuem também correções, repreensões, e elas também possuem escape, né? Modo, forma daquelas igrejas mudarem de vida quando era necessário, para que pudessem voltar ao caminho correto. Nós vemos aqui a preocupação do Senhor Jesus com a igreja, não somente a igreja naqueles dias, ou as igrejas locais naqueles dias, como também com a sua igreja de forma geral, em todos os tempos, em todas as épocas. A preocupação em relação à igreja de Éfeso, apesar dos elogios que nós encontramos aqui, ela se dá e ela está registrada no versículo de número 4, quando ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apesar dos elogios que eu vou aqui mencionar e já falamos na leitura, o que Jesus vê na igreja como defeito, como algo que precisava ser corrigido, era exatamente o fato daquela igreja ter deixado de lado o primeiro amor. Jesus repreende aquela igreja porque ela já não vivia mais a atitude inicial, lá do começo da fé. E onde está o começo da fé dessa igreja? Basta você olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 18, especialmente o capítulo 19, você vai encontrar ali o início daquela igreja. Tendo em vista ser hoje um culto missionário, culto de missões, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque olhando para essa igreja, às vezes a gente vê a nossa própria condição, a partir do retrato que é feito dessa igreja em Apocalipse capítulo 2. Porque essa igreja estava numa cidade muito poderosa nos seus dias, mais de 300 mil habitantes. Para aquela época, até para hoje, ainda é uma cidade grande, para aquela época, muito mais. Uma cidade rica, próspera. Aquela igreja, consequentemente, foi uma igreja abençoada, de tal forma que recebeu, inclusive, uma carta exclusiva para ela, a carta de Paulo aos Efésios, uma igreja que cresceu,
que foi abençoada, que prosperou, mas que agora, nessa altura da caminhada, ela estava deixando de lado aquilo que é essencial na vida cristã. Porque Paulo fala que se a gente falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, nada seríamos. 1 Coríntios, capítulo 13. Então aquela igreja, ela estava voltando a ser o nada, porque ela estava deixando de lado o primeiro amor. Apesar dos elogios, aquilo que era essencial, ela estava deixando de lado. E quando olhamos para o início daquela igreja, a gente vê que era uma igreja, primeiro, fruto da obra missionária. Paulo fez a segunda viagem missionária, passou por Éfeso, Atos capítulo 18, ficou ali um pouquinho, e depois, na terceira viagem, ele volta e fica mais 2 anos. Nesses 2 anos que ele fica, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a Bíblia diz, a partir do versículo 1, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, veja que já tem em Éfeso alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aqui o início da igreja, vou fazer uma pausa na leitura. Já tinha alguns discípulos, já havia sido feito um trabalho ali, o próprio Paulo por ali passou, Apolo também, alguns discípulos estão ali, mas com conhecimento do evangelho ainda muito precário, um conhecimento sobre o batismo no Espírito Santo praticamente zero, e Paulo pergunta para eles, eles respondem: nem ouvimos que haja Espírito Santo. Eles não tinham o conhecimento sobre a forma que Jesus havia batizado os crentes com o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 10 e outros textos, eles não tinham ainda esse tipo de conhecimento. Paulo então pergunta qual era o batismo que eles conheciam, eles respondem que era apenas o batismo de João, e Paulo esclarece: olha, João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, que era Jesus Cristo. Paulo vai mostrando para eles que João foi apenas aquele que preparou o caminho, mas o principal era aquele que viria depois, Jesus Cristo. Os que ouviram aquela mensagem de Paulo foram batizados em nome do Senhor Jesus, com a fórmula do batismo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, mas em nome do Senhor Jesus. E após o batismo, não que essa seja uma sequência que a Bíblia impõe como regra, mas aqui neste caso foi essa sequência, eles ouvem a palavra, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, o batismo nas águas que nós conhecemos. E após o batismo nas águas, diz a Bíblia que Paulo impõe-lhes as mãos. E quando o apóstolo Paulo, ou o pastor Paulo, missionário Paulo, vamos usar aqui o termo missionário, tendo em vista ser hoje um culto de missões, o missionário Paulo impõe as mãos, diz a Bíblia que veio sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas. Imagine a cena:
Paulo havia pregado, havia batizado aqueles irmãos, que eram 12 irmãos, agora impõe sobre ele as mãos e vem sobre eles o Espírito Santo. Eu quero só fazer uma pausa aqui para dizer para os irmãos o seguinte: este mesmo Espírito Santo que desceu lá, e aqueles irmãos foram batizados e começaram a falar em línguas, ele está aqui nesta noite. O mesmo Jesus que batizou lá com o Espírito Santo, ele está aqui hoje também e pode batizar com o Espírito Santo. Inclusive aí na sua casa, ele pode te batizar agora. Aleluia! É só o vaso dar lugar, né? É só você dar lugar à presença de Deus, é só você glorificar o Senhor, receber a palavra e crer que Jesus é o mesmo. Aqui, irmãos, eu estou relatando o início da igreja de Éfeso. Agora, se você fizer uma comparação entre o início dessa igreja e o início da nossa igreja, Assembleia de Deus, você vai ver que não é muito diferente. Você vai ver que há muitas coisas semelhantes, parecidas. Poucas pessoas creem em Jesus, recebem o batismo com o Espírito Santo, fruto de uma obra missionária. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, a igreja de Éfeso era resultado de um trabalho missionário. Essa igreja jamais poderia perder o primeiro amor, porque perder o primeiro amor aqui implica em muitas coisas, e não ter mais compaixão pelas almas, não ter mais compaixão e desejo, vontade, motivação de chamar alguém para o culto, de falar de Jesus para alguém. Perder o primeiro amor implica em viver uma vida religiosa voltada somente para mim. Eu vou no culto, eu vou na igreja, eu me alimento, eu canto, eu sinto a presença de Deus, eu volto para casa fortalecido, mas eu não me preocupo com mais ninguém. E a pergunta que eu faço para mim e para nós todos: será que nós também não temos vivido esse evangelho? Longe do primeiro amor, que é um evangelho voltado só para nós, para nossa satisfação. O culto tem que agradar a nós, o culto tem que nos emocionar, tem que ser algo empolgante, o louvor tem que ser algo empolgante, a mensagem tem que ser algo empolgante, que nos anima, nos motiva para enfrentar uma semana, mas tudo é eu, nós e nós, e nada lá para fora, para aqueles que precisam de Jesus. Mas nesta noite missionária, o Senhor ainda continua chamando, como Ele chamou lá em Isaías capítulo 6, quem há de ir por nós? E Isaías, depois de ter um encontro com o Senhor, ele pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Essa igreja, ela tem primeira razão para não abandonar o primeiro amor, para não deixar de falar de Jesus, para não deixar de fazer missões. Primeira razão é porque ela era fruto de missões. Ela não podia ficar vivendo apenas dentro do seu sistema doutrinário. Era uma igreja muito bem organizada. Se você olhar o capítulo 2, onde a gente leu, ela tratava bem a questão doutrinária, a questão da disciplina, a questão dos falsos obreiros. Era uma igreja de uma estrutura denominacional muito boa. Era uma igreja muito bem ensinada. Para os irmãos terem uma ideia, quem pastoreou essa igreja? Paulo, Timóteo, João, os pastores tops, né, da época, pastorearam essa igreja. Eles eram abençoados, sobremaneira abençoados, mas eles haviam deixado, interessante que a Bíblia fala, irmão Juvenil, que eles deixaram o primeiro amor. Eles não perderam, eles deixaram. É uma ação proposital. Porque às vezes na caminhada a gente perde algumas coisas, mas eles deixaram. Eles tomaram uma decisão de deixar de fazer algumas coisas. E o Senhor nos convoca hoje. Vamos voltar a fazer algumas coisas que nós deixamos de fazer. Cada um sabe
aonde a palavra se encaixa na sua vida, no seu ministério, no seu coração. Quem sabe alguém deixou de contribuir com missões, volte a contribuir. Quem sabe alguém deixou de orar por missões, volte a orar por missões. Quem sabe alguém deixou de falar de Jesus para alguém, um amigo. Às vezes nós temos amizades de anos e anos e não falamos para a pessoa que Jesus pode mudar a vida dela, que Jesus pode transformá-la. Ontem eu vi uma cena que me chamou a atenção. Nós somos na congregação ali na cidade do Brejo Alegre, resolveram um problema, eu, irmão Jefferson, irmão Maurício, e conversamos ali com um casal vizinho da igreja, e no final da conversa, o irmão Maurício falou de Jesus e já fez o convite para aquele casal. E eu fiquei pensando, na realidade a atitude dele, talvez ele nem tenha observado na hora, agora está sabendo, né? A atitude dele tem que ser a nossa atitude de sempre. Toda hora que a gente conversar com alguém que não é crente, falar, olha, eu sou lá da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e lá tem um povo que se reúne, e Jesus está lá conosco, e Ele pode salvar a sua vida. Uma palavra dessa pode mudar a história de alguém. Ah, mas estamos em pandemia, não dá para sair, não dá para fazer trabalhos na rua, mas você pode usar a internet, o seu telefone e mandar para alguém a mensagem do Evangelho, mandar uma mensagem dizendo, olha, Jesus te ama, Jesus quer te transformar, Jesus te liberta, Jesus cura. Isso é voltar ao primeiro amor. Aquela igreja não poderia deixar o primeiro amor, porque ela era resultado de missões. E nós, a Assembleia de Deus, somos resultados do quê? De obra missionária. 2 pessoas que deixaram a sua nação, deixaram o seu idioma, a sua cultura, Daniel Berg, Gunnar Vingre, e vieram para essa nação que para eles era desconhecida, tudo novo, tudo desconhecido, mas vieram por amor ao chamado que ardia no coração deles. Eles acreditaram, eles ouviram. O texto diz no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eles ouviram e vieram, e hoje somos milhões e milhões e milhões, por causa de 2. Aleluia. A Assembleia de Deus hoje no mundo são mais de 40 milhões, no Brasil é praticamente a metade disso, está presente em todos os continentes. Eu estava pensando nessa palavra hoje e fiquei imaginando, eu não lembro de uma cidade aqui no estado de São Paulo, que não tem a nossa igreja. Para todo lugar que você anda tem uma Assembleia de Deus. Quem sai do estado e vai para outros estados, para todo lugar que você vai, tem uma Assembleia de Deus, seja no centro da cidade, nas favelas, nos bairros, pequenas, grandes, tem uma Assembleia de Deus. Isso fruto de alguém que tinha o primeiro amor ardendo no coração. Irmãos, nós podemos mudar a história dessa cidade. Aleluia! Quem crê que esta igreja, esse povo que aqui está, você que está na sua casa, nós podemos mudar a história de Birigui, da região. Levante as 2 mãos e dê um brado de glória ao nome do Senhor. Por que nós podemos mudar? Porque em nós existe a chama do Pentecoste, a semente do Evangelho, mas às vezes a gente segura. A gente segura para nós. A impressão que dá é que ninguém mais precisa ouvir. Parece que todo mundo já ouviu. Mas escute, é engano nosso. Tem muita gente que neste momento está precisando de uma palavra. E onde está o missionário? Está aqui. Olha para a direita, para a esquerda, não dá para se tocar, não pode, mas diga aí, está aqui, está aí, do seu lado aí, aponta aí, ele é o missionário, ela é a missionária, nós somos os missionários, aleluia. Eles não poderiam deixar o primeiro amor,
não podiam deixar de fazer a obra de Deus, primeiro, porque eles eram frutos da obra missionária, mas também porque eles experimentaram lá no início milagres. Olha o que diz o texto, capítulo 19 de Atos, e o versículo 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que avivamento, irmãos. Até os lenços de Paulo eles levavam, e as pessoas eram curadas, os demônios saíam. Isso aqui é o início da igreja de Éfeso. Eles vivendo tudo aquilo, vivendo o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, como diz lá onde nós já lemos, profetizando, dons espirituais, e agora a realização de milagres, maravilhas, cura divina. Os endemoniados chegavam no culto e eram libertos, ou as pessoas levavam lenços. Isso aqui não é uma doutrina que a gente deve aplicar, mas foi um modus operandi do Espírito Santo, e a gente não deve questionar, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz como quer. E os lenços, aventais eram levados, e a Bíblia diz que as pessoas ficavam libertas, curadas das suas enfermidades. Isso aqui é o primeiro amor na vida da igreja de Éfeso. Aleluia! Agora vamos esquecer Éfeso e vir aqui para nós de novo. E nós? Quem já não experimentou também cultos que Jesus começa a batizar aqui, batiza lá, batiza lá? Quem está com saudade desses cultos? Levante as duas mãos. Eu estou com saudade desses cultos. Jesus pode voltar a fazer. Aleluia. Um fala em língua aqui, outro fala lá, outro profetiza. O inimigo se manifesta e a pessoa é liberta. Aleluia. Esse foi o início da igreja de Éfeso, mas esse foi o início da Assembleia de Deus também. E eu pergunto: Jesus mudou? O Espírito Santo mudou? Não, nós que mudamos. Nós que às vezes ficamos muito presos a questões que não são tão importantes. Às vezes num culto como este, a gente quer até que passe logo, que acabe logo, que nem tenha palavra, que só o louvor e vamos embora, porque a gente tem que fazer outras coisas. Mas a gente vê em toda a história da Bíblia que quando os milagres aconteciam, era resultado de pregação da palavra, de amor do povo em relação à palavra, de estar atento a ouvir a voz de Deus. E aqui eu estou humildemente pedindo graça, misericórdia de Deus, para vos pregar a palavra e dizer que Jesus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele pode batizar com o Espírito Santo hoje, Ele pode curar enfermidades, Ele pode libertar vidas. Basta que nós voltemos para o primeiro amor. Porque quando se perde o primeiro amor, alguns têm até medo de dar glória. Alguns têm até medo de levantar as mãos. Não, isso aqui vai ferir a etiqueta, a ética. Meus irmãos, nós somos pentecostais. Aleluia. Tem que haver entre nós o barulho de glória a Deus, de aleluia, o mover do Espírito, que haja no nosso coração o desejo ardente de ver o Senhor operar maravilhas entre nós. Aleluia. Quem deseja isso, levante as duas mãos para o céu, adore, exalte, glorifique ao Senhor. Voltemos ao primeiro amor. Aleluia. Essa igreja experimentou o trabalho missionário, ela foi resultado do trabalho missionário. Ela experimentou milagres, libertações.
ela experimentou os melhores ensinamentos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, na saudação ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim para os irmãos em Éfeso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só como essa igreja era abençoada. Ele está dizendo para ela: olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Ele está falando da igreja de Éfeso, é para toda a igreja, mas especificamente aqui, ele direciona a carta para Éfeso: olha, vocês são abençoados, então vamos glorificar Deus, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele começa a mostrar como aquela igreja era abençoada, e eu quero trazer para os nossos dias: nós somos abençoados, a gente tem tudo, a gente tem professores bons, a gente tem músicos bons, tem pregadores bons, tem recursos, né, para fazer a obra de Deus, tem templos bons. Não podemos reclamar de nada. Falando da igreja aqui no Brasil, a nossa amada igreja, nós temos tudo. Deus enriqueceu a igreja. Dificilmente tem um crente aqui sem carro, condições para vir no culto. Quem não pode vir, tem um computador, um celular que está assistindo agora no conforto do seu lar. Nós temos tudo, tem ar-condicionado, tem poltrona, mas não pode faltar o primeiro amor. Aleluia! Porque senão tudo isso vai deixar de ter importância, se não houver em nós um coração que arda por missões, que arda por fazer a obra de Deus, um coração que deseje cada vez mais anunciar para os quatro cantos dessa cidade que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Aleluia! Glória a Jesus. Me desculpe a sinceridade, mas o que adianta a gente ter tudo se a gente perder a essência do primeiro amor? O que adianta a gente ter tudo se a gente não conseguir mais derramar uma lágrima aos pés de Jesus? O que adianta a gente ter toda a estrutura teológica, administrativa, material, física, denominacional, se a gente não conseguir mais realmente se lançar diante dele em louvor e adoração? O nosso coração não pode ser uma terra seca, insensível. Voltemos ao primeiro amor. Jesus elogia a igreja. Parabéns, vocês são uma bênção. Voltando lá para Apocalipse capítulo 2. Eu sei as tuas obras, eu sei do teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Era uma igreja que trabalhava, ativa. Mas no versículo 4 ele faz uma correção que eu quero aplicar para mim e para quem mais quiser pegar essa palavra. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora, o que é lindo na Bíblia, o que é lindo em Jesus, é que ele aponta o erro, mas ele aponta como a gente deve corrigir o erro também. Ainda há esperança para um renovo espiritual. Aleluia.
ele dá a receita, ele diz assim: lembra-te. É o que eu estou fazendo aqui com os irmãos, lembrando. Cultos que de repente a gente fazia com mais intensidade, com mais amor, momentos da nossa vida espiritual que a gente tinha mais motivação para servir a Deus. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Veja que o passado daquela igreja estava num nível superior, espiritualmente falando, e o presente estava num patamar inferior. O Senhor fala: lembra-te de onde caístes. Então eles estavam em cima e agora estavam embaixo. Qual é a aplicação espiritual para nós aqui hoje? Antes eles eram mais crentes, antes eles eram mais fervorosos, antes eles tinham mais amor pela obra, e agora haviam se esfriado. Mas Jesus não perdeu a esperança naquele povo. Jesus não deixou de acreditar naquele povo. Jesus olhou para aquela igreja com um olhar de amor, e penso eu, conjecturando, Jesus, quem sabe conversando entre a Trindade, eles disseram: vamos dar uma chance de recuperar aquele povo? E a chance de recuperação para alguns é hoje. O Senhor está falando com você hoje. Você pode dar o primeiro passo para voltar a ser o gigante espiritual que você era. Basta ouvir a voz do Senhor. Basta ser sensível à voz do Senhor. Basta estar no culto não apenas fisicamente, mas estar aqui de corpo, alma e espírito e falar: Senhor, eu quero este despertamento. Quem deseja este despertamento, se coloque em pé agora em nome de Jesus.